Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína é pra mim e pra você a qualquer hora. Quitubaína. Nós da Paraná sabemos que casa combina com família, que combina com alegria. Tudo combina. Pintar o quarto das crianças, deixar a sala mais bonita e confortável, o abração com toda a família, o sorriso do seu filho e, claro, não podemos esquecer, né, do churrasquinho do final de semana. São momentos especiais assim, em casa, com a nossa família, que nos enchem de alegria. Paraná, combina com você. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz. A nossa força e a nossa cura, sem dúvida, vem da Mãe Natureza. E pensando nisso e dentro dessa linha de raciocínio, eu convidei para o nosso Pode Tudo de hoje uma terapeuta holística que traz essa potência da natureza nas veias. Bem-vinda ao nosso Pode Tudo, Natana Manhuari. Eu que agradeço por estar aqui hoje, poder falar um pouquinho das terapias holísticas, trazer mais forte essas ferramentas que estão aí para vir auxiliar a gente. Muito legal, assim, Natana, para quem está nos assistindo, a Natana, eu estava conversando com ela agora e acabei de descobrir, Natana é terapeuta holística, a gente vai falar muito sobre isso hoje, o potencial de ajuda, de cura que essas terapias podem proporcionar para quem acredita e busca, né? Mas antes disso, eu acabei de descobrir uma coisa que eu achei sensacional, isso te traz uma força tremenda. Eu falei, cara, quando eu vi você a primeira vez, eu falei, a Natana traz uma coisa diferente nela, né? Porque o que eu penso, assim, muito leigamente, tá? Assim, falando, o terapeuta holístico, acho que talvez pode ser algo aprendido, algo que a gente, né? Mas tem gente que tem isso meio que na veia, né? Um dom, assim. E quando eu olhei pra você, eu falei, cara, a Natana carrega, isso é muito claro nela. E agora você me falando que o sobrenome Manhuari é da sua mãe é indígena, e você carrega isso nas veias. Isso é muito legal. Conta pra gente. Carrego com muito orgulho de ter essas raízes indígenas muito forte, eu falo assim, esse dom de cura, esse algo que tem aqui dentro, né? É muito nato da minha família, a origem assim muito natureza, essa conexão muito grande com a natureza, buscar a cura através de plantas, né? Então, assim, é uma honra poder carregar essa raiz tão forte que é a indígena para mim. Com certeza, e não é por acaso, né, Natana, que você vai trabalhar como terapeuta holística hoje. E conta pra mim, a sua mãe, ela é indígena e da onde que ela vem, né? De que região do Brasil que ela vem? A minha mãe, ela nasceu numa aldeia chamada Barra do São Manuel, na verdade é um povoado, né? Ali na divisa de Pará, Amazonas e Mato Grosso. Ali na pontinha tem esse povoado e minha mãe nasceu lá, meus avós, né? Então, minha avó faleceu recentemente agora, tem 3 meses, foi enterrada nesse lugar. Meu avô continua morando nesse lugar.
Então, é de lá que vem. Aí, minha família... eu já nasci na cidade, minha mãe veio desse lugar e veio para Alta Floresta, foi onde ela me teve meus outros irmãos, e daí começou a nossa família mais forte na cidade, né? Falo na civilização. Né? É perto, tipo, Alta Floresta era uma cidade de referência para vocês, é isso? Só Isso, pra gente poder se exato, situar no exato. mapa aqui do Brasil, é? Isso, exato. Entendi. Daí você nasceu em Alta Nasci em Alta Floresta, Floresta. foi criada por ali. Fui criada em Alta Floresta, estou aqui em Sinop, vai fazer 3 anos, né? Que eu vim mesmo para Sinop em busca de me adquirir conhecimento mais na área das terapias holísticas, porque aqui é um campo muito aberto, que me proporciona muito eu estar fazendo formações, eu estar buscando mais conhecimento. Então, eu vim para Sinop focada nesse profissional, que foi uma mudança, né? Que eu falo, foi uma crise existencial que eu tive, não fazia mais sentido. Eu trabalhei por 15 anos na área da beleza, então não fazia mais sentido eu cuidar de dentro. Eu tinha aquela vontade, eu vou cuidar de... não fazia sentido cuidar de... eu queria cuidar de dentro para fora, não mais, né, de fora para dentro. Então, foi nessa vontade que eu vim para Sinop em busca das terapias. É tão sensacional, porque assim, várias mulheres que a gente entrevista aqui, e várias histórias de vida, porque o grande propósito nosso aqui no Pode Tudo, entrevistar, né, o Fernando entrevista várias histórias de empreendedorismo, né, e o meu foco sempre foi trazer mulheres com histórias, que para mim histórias de vida conectam, né, e mulheres que possam, que todo mundo, na verdade, todas as mulheres têm suas histórias, e essas histórias se conectam com outras pessoas de alguma forma, né, e quando eu vi você assim, eu falei, gente, a Natana, ela tem alguma coisa muito, muito diferente, assim, sabe? E eu descobri hoje, então, que traz essa veia indígena. E essas mulheres que vêm aqui, normalmente elas passam por um período de dor, e é nessa dor que se redescobrem, né? É esse processo de dor que faz com que a gente possa descobrir quem é e realmente dali pra frente viver a vida com mais potência, né? Com certeza. Eu digo assim, teve uma fase de vida que eu senti como se eu estivesse tocando o fundo do poço mesmo, sabe? Tipo, era um lugar escuro, era um lugar que eu nunca imaginei que eu passasse por aquilo, que eu ia tocar aquele lugar. Mas é de lá que veio o melhor de mim, sabe? E eu percebo que contigo e com tantas mulheres não é diferente, né? Quando a gente eu falo assim, que a gente se abre, às vezes a gente olha com um olhar muito ruim para a dor, mas hoje para mim, é claro que quando a gente está naquele momento ali de dor, aquilo ali é aterrorizante, mas quando a gente consegue sair desse momento de dor, a gente vê que era a vida chamando para algo maior. Hoje eu tenho essa percepção, para algo maior. Então, assim, quando até hoje, vem ainda os momentos ali que não é tão fáceis, mas eu vejo, opa, tá na hora de elevar, tá na hora de ir pro próximo degrau. É dessa maneira hoje que eu procuro ver, né? Sim. A vida. Sim. Daí você veio para Sinop e você começou a fazer suas formações aqui em Sinop. Aqui em Sinop. Aqui em Sinop. Aqui em Sinop. Depois, eu fazia muito tempo, eu comecei um processo aos meus 24 anos, né? Do despertar mesmo, de buscar algo a mais, ou que fizesse sentido para mim. E eu fiquei num período de 7 anos me autoconhecendo, sendo a paciente, indo buscar vivências, treinamentos. Eu fiquei nesse processo. Como terapeuta, eu estou há 3 anos, que é o que eu fiz a minha primeira formação na área holística, né? Então, há 3 anos que eu venho atendendo, eu vim ali aos pouquinhos, mas agora mesmo, realmente, 100% nas terapias. Entendi. E assim, para quem tá em casa, pra gente poder facilitar um pouquinho, né, o nosso diálogo, o que é a terapia holística, Natana? A terapia holística, elas são práticas integrativas e complementares, né? Que ela tá aí para auxiliar as pessoas que precisam, que tá precisando de um olhar mais profundo para a alma, para as dores da alma. Então, a terapia holística, ela vem olhar o ser humano como um todo. Ela não vem olhar ali só aquela doença, ela quer saber a causa, ela vai lá no fundo mesmo buscar algo para trazer a consciência à tona, para que a pessoa venha sair daquela dor, vamos dizer assim. E o que me parece, assim, nas formações que eu faço até de gestão de conflitos,
a gente sempre fala que a única forma de você transformar um conflito é mexendo na dor. Não é colocando um tapete em cima daquilo ali, né? E pelo jeito a terapia holística é mais ou menos isso, né? Como se a gente tivesse força para olhar para aquilo e não esconder aquilo, não é? Me parece mais ou menos isso. E quais são as terapias que você trabalha, Natana? Eu trabalho com as terapias energéticas, que são o reiki, trabalho a cromoterapia, tanto física como etérica, trabalho com os florais, floral de Bach e xamânico, sou operadora das mesas radiônicas e quânticas, que é uma ferramenta maravilhosa, que veio, eu falo assim, como um presente mesmo de Deus para a nossa vida, divino. São mesas canalizadas por brasileiros, ferramentas que usam geometria sagrada, radiestesia, radiônica, para vir trazendo consciência mesmo para as pessoas, para elevar, porque é através de ganhar consciência que a pessoa vai sair daquele momento de dor, de tristeza, ou aquele ciclo repetitivo que ela vive ali. Então, as terapias, ela vem trazendo essa força. Explica pra gente, você falou tantos que tem algumas que eu não conhecia e que talvez quem esteja em casa também não entendeu muito o que é cada uma delas, né? O reiki eu acho que é bem conhecido, né? Que é através das mãos, é isso, né? Como é que você trabalha com o reiki? O reiki, ele é um alinhamento energético, né? Nós temos chakras no nosso corpo, 7 chakras principais, e através da imposição das mãos, a gente faz esse equilíbrio energético dos chakras. A cromoterapia, ela é uma cura também, um alinhamento através das cores. A gente usa as cores, junto com a musicoterapia também, que a música, ela é uma frequência que eleva, que auxilia ali a acessar, né? Temos os florais, o floral de Bach, ele é a essência das flores. O xamânico, ele já é a energia dos animais que eu trabalho. Que eu te perguntar. E como é que é isso, então? Porque o floral de Bach eu conheço, e até outros florais, né? Mas como é que é o floral xamânico? O floral xamânico, quem é mestre no floral xamânico, ele canaliza, ele faz uma água, um fluido energético, canaliza a energia daquele animal para determinada pessoa, através da radiestesia, que é o pêndulo, né? Com o nome e data de nascimento da pessoa, a gente vê qual que é a energia que aquela pessoa está precisando. E a gente canaliza na água e ela faz um tratamento. Entendi. E daí esse floral... Ele vem trabalhando o emocional da pessoa. Que legal. Diferente que o de Bach é as flores, né? E o xamânico é a energia dos animais. Que interessante. Dos animais. Muito, é fantástico. Que interessante. E fala pra gente um pouquinho de quais animais, assim, normalmente que aparecem, né? E que vocês canalizam, é isso? Exato. Temos bastante animais. Então, assim, cada pessoa é uma energia, né? Tem pessoas que tem determinado tempo que tá precisando da energia da serpente, que tá naquela mudança de mudar de pele. Já saiu para pessoas que precisam da energia do búfalo, vários, pavão, então tem muitos animais. Esse da serpente é bem interessante, sabe, Natana, uma coisa que você tá falando agora, assim, porque normalmente, numa recente viagem que eu fiz agora pro Peru, eles falam dos 3 mundos, né, e a serpente sendo o mundo da terra, né, o subterrâneo, mas tratam isso não como aquilo que foi traduzido como inferno, como algo ruim, nada disso, né? Mas como a força mesmo, uma grande força, né? Que a terra, a gente e tal. E a serpente, eu acho que é mais ou menos isso, né? Isso mesmo. Precisamos, né? Eu falo que o trocar de pele e as mudanças de ciclo. A gente finaliza um ciclo, a gente precisa trocar aquela roupagem e vestir uma nova para ir para a nova fase da vida. Então, ela vem com essa energia. Eu falo muito de energia, né? Porque quando a gente começa a entender que o universo todo realmente ele é energia, a gente começa a ter um outro ponto de vista sobre as coisas. Então, fica mais fácil ver a vida com esse ponto de vista. Claro. Fica mais leve. Sim, com certeza, com certeza. Então, e a gente falou então um pouquinho, e a mesa quântica, explica para mim um pouquinho melhor. Você falou em 2 mesas diferentes, né? Sim. Como é que é o teu trabalho? A mesa quântica, ela é uma ferramenta que a gente fala que ela é da 5ª dimensão. A mesa quântica, ela foi uma ferramenta canalizada por um brasileiro chamado Dácio Cavalini, que é o meu professor, que eu me formei com ele na mesa. E ela é uma ferramenta que ela vai lá direto na origem
Se você me trazer um problema, uma causa, eu vou lá direto na origem, automático, ali eu faço um tratamento, uma harmonização. Então, aquela dor ali que te prendia, você vai, não esquece ela, porque não tem como apagar da memória, mas aquela dor, aquele sofrimento, aquele bloco energético ali, já não vai mais ficar influenciando a vida da pessoa. Então, ela consegue caminhar mais leve. Aquele travamento, talvez Exato. a pessoa não sabe nem de onde vem, né, Exato. Natana, eu acho. Porque algumas situações, assim, da nossa vida que a gente vê, pô, não anda, não caminha, não vai. Tem causas que talvez a gente desconhece até, né? Desconhece o que é isso. E a mesa pode abrir isso. Com certeza. Uhum. E às vezes a gente também tá honrando a nossa ancestralidade nas dores, né? Sim. Então a gente vai ganhar, a pessoa vai ganhar consciência sobre isso. E ganhando consciência, ela se liberta daquele padrão repetitivo, aquele ciclo repetitivo. Uhum. Bem interessante. Você falou em 2 mesas? Isso, a outra é a mesa radiônica, né? Que através da radiestesia, o uso do pêndulo, das geometrias sagradas, a gente faz uma leitura ali da energia da pessoa, a gente ativa arquétipos, a gente faz uma limpeza, uma harmonização. E também todas elas são com a mesma intenção, dar consciência, elevar a consciência do ser humano. Muito legal. E uma das coisas que, às vezes, as pessoas mais leigas e podem estar, quando olham para as terapias holísticas, acha que isso traz um cunho religioso, enfim, né, pode vincular isso isso enfim, né, não é de Deus, não é não sei o quê. Enfim, tem uns olhares assim que pensam, nossa, e não tem nada a ver, né, Natana? Não, é um preconceito, Exato, né? exatamente. Não tem nada a ver. As pessoas têm medo, às vezes, é o espiritismo. Isso, espiritismo. Não tem. Então, assim, qualquer pessoa, desde uma pessoa bem, vamos dizer, cristã ali, numa doutrina mais fechada, quanto um ateu. Eu tenho esses públicos, então se permitem, porque vê que não é nada. A gente fala assim do espiritual, porque tudo, se a gente vê tudo Nós somos seres espirituais, né? Então, quando a gente usa a palavra espiritual, as pessoas já ligam ao espiritismo, sabe? Então, às vezes, mas até elas se permitirem ir lá, conhecer, ver que não é nada demais, que consegue auxiliar sim, que elas começam a ver mudança na vida delas, elas vão se entregando. E quanto mais se entrega, mais elas são beneficiadas. Sim, sim. Eu sempre falo, esses movimentos, quando a gente busca de coração, a gente encontra, né, Natana? Com certeza. Não dá pra ir na superficialidade, chegar ali achando que vai acontecer um grande milagre na vida, se você tá indo sem crer, né? Sem crer ou por curiosidade, ou por curiosidade, porque deixa eu ver lá o que é. Eu acredito que daí não funciona, não flui. Né? Ou ir porque, fulano veio e falou que é muito bom, eu quero experimentar. Isso. Mas você não é o fulano. Isso. O fulano veio aberto para receber, então ele recebeu. Isso. Então é de cada um. O quanto você vai aberto, o quanto você se entrega, mais você vai receber. Eu recebo o que eu tô disposto. Eu não curo ninguém, o terapeuta ele não cura ninguém, né? Ele auxilia ali, ele vai te fazer olhar com outro olhar para aquela situação, te mostrar outros pontos de vista, né? Eu falo assim, na mão do terapeuta está as ferramentas, mas é dentro do cliente que está a cura. E a energia dele, né? A partir do momento que eu quero, que eu tô disposto, que eu me abro, o terapeuta, eu acho que ele é esse grande facilitador, né? Essa ponte entre você e você mesmo, né? Com certeza. Né? Tem um olhar, né? Um olhar com amor, um olhar sem julgamento, né? Então, assim, passar isso. Às vezes as pessoas tá tão assim no automático que elas não tiram tempo para si. Tá ali com aquela dor carregando, arrastando há tempos e não tira. Então, o terapeuta holístico, ele vem te proporcionar isso, né? Esse momento de você com você, Sim. de você se acessar, de você dar uma olhada. Chega, vamos dar um basta nessa dor, vamos finalizar esse ciclo e começar um mais leve. Sim, e eu falo, a gente está tão ligado e normalizou tanto essa questão do piloto automático da vida, e a gente normalizou a dor, né? E carrega ela e se acostuma com ela. Né? A gente se acostuma com um estado perturbador, assim, né? Porque aquilo parece que faz tão parte da gente que você não se liga que pode ser diferente, que pode viver com mais bem-estar, com mais qualidade de vida, porque infelizmente a mente se acostuma com dor, né? A mente acostuma com a tristeza, com o caos. Então, e quando a gente para e fala, cara, para onde que eu tô conduzindo a minha vida? Né? E eu acho que é esse momento que
a gente tá gritando, parece, né, na grande maioria das pessoas, de parar e pensar, pô, o que que eu tô fazendo aqui nessa passagem por essa terra, né? O que que eu tô fazendo aqui? E a terapia holística, eu acho que dá essa aceleração, né? Eu vivi um processo, também com terapia holística, foi em São Paulo isso, e sabe uma coisa que me vinha muito, assim, Natana? A sensação que eu tinha, que eu falava pra minha terapeuta, era assim, eu me vejo 10 anos atrasada. Olha. Sabe, aquela coisa aqui, ó, que eu não sabia nem dizer por quê. Mas quando eu me entreguei naquele processo, eu falei, eu não sei. Eu falei pra ela, eu tô 10 anos atrás sem conseguir enxergar as coisas, assim, sabe? Era isso que me vinha. E depois de passar, claro, não foi espontaneamente, nossa, do dia pra noite, porque tem coisas, acho que por mais que se abre, a gente não enxerga, né? Parece que não se dá conta. E coisas que parece que você vai perceber e fazer muito sentido uns meses depois, um ano até depois, que fala, pô, eu vi aquilo lá, né? E eu acho que a consciência vai se abrindo, vai aparecendo, né? E eu falei, gente, realmente, sabe? Foi uma evolução muito grande, assim, e era como se eu tivesse 10 anos para trás, assim. E aquilo me abriu a consciência de uma forma e transformou todo o meu olhar para a vida. Então, eu acho muito válido, muito bonito o seu trabalho, muito bonito o trabalho né, dos terapeutas que se dedicam a isso, porque... E não tem como se dedicar a isso sem ter passado por esse Com processo, né? certeza. Não tem. O terapeuta ele vai auxiliar aquele paciente naquelas dores que ele teve. Eu falo assim que nós temos uma grade muito grande de terapeutas, né? E, tem outras terapias que eu não faço todas, não faço nem metade do tanto de terapia que tem. Então eu acredito que o terapeuta ele já atrai para a vida dele aquele cliente que tem uma dor semelhante, que através da minha experiência, da minha vivência, eu consegui, você também consegue. Eu usei essa ferramenta, foi bom, porque toda a formação que eu fiz desde o começo, eu sempre me auto-aplico. Eu experiencio ela em mim. Eu vejo onde é a dificuldade, onde é a facilidade para me poder levar para o outro. Não tem como eu tentar colocar numa pessoa essa ferramenta se eu não experienciei ela. Né? Se eu não senti na pele. Então, assim, o terapeuta, o papel dele é esse também. É passar por aquilo, vivenciar aquilo. Eu passei, você também é, porque eu não sou melhor que você. Então, você consegue. Exato, porque daí o que eu penso é quando a gente viveu aquela dor próxima ao que a pessoa que a gente está atendendo, até esse olhar que você falou desde o começo ali, esse olhar do não julgamento, esse olhar de empatia, de compaixão pela pessoa, ele é muito, muito puro, né? Muito honesto, assim, porque a gente sabe que a pessoa é capaz de mudar, de transformar e de superar aquela dor, né? Uma das meditações que eu trabalho é a meditação de silêncio, que é a meditação Vipassana, que são 10 dias em silêncio. Inclusive, falei, olha que legal, acabou a pandemia, agora esse ano eu vou voltar, já fiz uma inscrição, vai ser agora em julho. E eu via, durante esses 10 dias em silêncio, os meus professores de meditação, a gente tem direito a falar com eles um período do dia, assim, sabe? É a única hora que você pode falar com alguém. E eu falava pra ela, um dia eu falei pra ela, eu vejo vocês como olhando grandes botões de rosa na frente de vocês. Porque por mais que ainda não apareça a mudança, a gente olha, aquela coisa continua fechada, sabe? Aquele botão continua fechado, 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 que a gente não sabe por quanto tempo, mas a gente sabe que vocês olham pra gente de uma forma que vocês sabem que aqui dentro existe um movimento interno acontecendo, porque não é só a questão da abertura da flor, a gente vê a flor, é o que aconteceu aqui dentro antes, é o processo aqui que é como se o terapeuta olhasse para aquele botão e ele visse muito movimento, que é um movimento interno, né? A visão que eu tive dos meus professores foi muito essa, sabe? Vocês estão olhando para botões, sabendo que, tipo, eu tô olhando para o botão do lado, para mim é só um botão. Mas vocês olham sabendo que tem um grande movimento interno acontecendo. E se vai demorar, se não vai demorar, aí é o processo de cada um para abrir essa flor, né? Eu falo assim que com o tempo a gente não olha mais pro corpo físico. A gente já consegue enxergar a alma das pessoas.
né? E às vezes, e isso é lindo, é lindo. Você já não, fulano é negro, é branco, é gordo, é magro, isso não importa mais. É olhar para a alma, é um olhar com amor para aquela alma, saber que ali carregam dores, ali carregam feridas, né? E você tá ali, você sabe que tem, que pode, a pessoa pode fechar aquele ciclo e evoluir, Sim, né? sim. Então, se ela quiser, não adianta eu posso levar, eu falo assim, às vezes chega alguém para mim, só do olhar, da conversa ali terapêutica, eu já sei exatamente qual técnica aplicar, mas eu preciso da permissão dela, eu não posso ser invasiva. Eu tenho que, aos poucos, ganhando a confiança, aos poucos, ela ir soltando as amarras, ela mesma, eu vou ensinar ela a desatar os nós, para que a vida fique mais leve. Isso que eu ia te perguntar, por exemplo, eu sou uma que não ia conhecer um monte de coisa aqui, né? Então, por exemplo, se eu chego até você, e também quem tá em casa assistindo a gente, pode ser que fale, nossa, nunca ouvi falar, mas também não sei o que que é, né? Eu não sei se eu faria aí uma coisa ou outra, e qual que se adequaria àquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu gostaria de olhar, né? Então, conversando contigo, você consegue, tipo, entender qual ferramenta é mais adequada para tal, né? O terapeuta holístico, ele consegue entender, fazer uma leitura energética ali da pessoa, né? E assim, a gente sempre começa pelas terapias mais sutis, que é o reiki, porque o reiki ele vai alinhando ali seus chakras, ele vai te dando consciência, o teu próprio corpo vai começar a falar com você, você vai ter uma mente mais clara para perceber, da próxima sessão você pode, Natana, eu tive isso durante a semana, os dias que eu não fiquei aqui aconteceu isso, então nessa conversa, gente, já dá para aplicar outra coisa, a gente já pode ir por aqui ou por ali, entendeu? Então, essa leitura energética ali da pessoa, né? Esse olhar para a alma, a gente consegue direcionar, fazer um protocolo para essa pessoa. Com muito amor e carinho acima de tudo. Que legal. E sabe, Natana, falando do reiki aqui, né? Eu tava em Belém em 2000 e sei lá quando, e uma amiga minha falou, Rebeca, deita aqui, né? Daí ela começou a fazer o processo do reiki e tal, e eu vou te contar. Não sei se foi no mesmo dia ou se foi no dia seguinte, eu falei pra ela, eu preciso, falei, Eli, eu preciso andar pela cidade, andar, sabe? E eu tinha ido bem numa época que eu queria acompanhar aquele Círio de Nazaré que tem lá em Belém, Muito que é incrível, né? Daí, mas eu cheguei antes, daí teve um dia que eu tava sem nada, ela fez o reiki e eu tava passando por um processo bem difícil, assim, e eu comecei a andar e entrei numa igreja lá. E quando eu entrei, era o dia de São Francisco de Assis. E pra mim teve muito a ver com o processo que ela fez comigo, sabe? Que eu fui me permitindo ir, simplesmente seguir aquilo, não sei nem por que eu fui para lá dentro. Exato, sabe? Meio sem explicar, mas eu acho que é isso aí, né? E fui para lá dentro e ali, nadando, eu tomei umas decisões mais difíceis da minha vida, sabe? E eu lembro que eu ouvi dentro da igreja. E eu digo assim, quando a gente fala eu ouvi, não é porque, é espírito falando, não sei o que falando. Sabe o que eu acho que é o ouvir? É o nosso momento de conexão com a gente mesmo, é a intuição, é quando você tá mais silenciado e conectado com si mesmo, você ouve Com mesmo, certeza. é sua intuição, é seu coração falando. O seu eu né? superior. Sua alma falando, exato, chama do, né? É isso. Então, e eu lembro que eu ouvi por 3 vezes uma voz que me falava assim, você tem coragem de deixar tudo para trás? 3 vezes eu ouvi isso. E foi depois de um processo de reiki, onde eu resolvi, sabe? Ir caminhando, simplesmente seguir. Eu não sei nem porque eu estava fazendo aquilo, mas eu cheguei naquele ponto e eu falei, eu aceito. E eu sabia quanto aquilo ia me custar, assim, de dor, né? Não era um processo fácil. Mas eu sabia que eu tinha que passar por aquilo de alguma forma. Eu falei, eu aceito. E quando eu falei, eu aceito deixar tudo para trás, é como se fosse... Começa com 1001 coisa começa a acontecer ao mesmo tempo, sabe? Ao mesmo tempo vem força para você manter aquela tua palavra, assim. Então, para mim, os processos que eu fiz foram muito válidos, né? E quando eu vi você, eu falei, eis aí uma pessoa que carrega isso na essência, né? E foi muito legal descobrir, então, que você, além de tudo, né, carrega isso na veia, né, que vem a força aí da natureza, da sua família, da sua origem, né, muito legal.
é forte, né? É uma responsabilidade. É uma responsabilidade grande. É honrar, né, essa parte curadora, é trazer luz, às vezes, muitas vezes, enfrentando preconceito, piadinhas, né? Mas tá tudo certo. É isso. É seguir a vida, seguir o fluxo. Eu tava até fazendo uma entrevista com a Thaís antes, a gente tava falando sobre o olhar das pessoas, ele não afeta mais, ele não desequilibra mais a gente, porque quando a gente tá num propósito, a gente confia tanto nele que o que vem sabe, de ofensa, de olhar crítico, enfim, o que chegar, não pode, claro, a gente fica triste, né? A emoção vem, naturalmente vem, não tem como controlar a emoção, não vou ficar triste ou não vou ficar tal, mas aqui dentro tá equilibrado, Com certeza. não desalinha. Quando né? a gente tem certeza, quando a gente vive a missão, né? A nossa missão de vida, pode vir um mundo contra a nós, mas a gente sabe que aquele é o caminho. Às vezes a gente balança, mas cai, não cai mais não. Balança, né? Balança. Somos humanos, a gente tem os nossos dias que não tá tão legal, né? Claro. Mas é isso. Seguir. Que uma coisa que eu fico pensando assim, seguir o propósito, né? E para quem tá nos assistindo também, que a gente fala tanto, né, em qual é o propósito, nem sempre o propósito está vinculado só a uma questão de trabalho, pode estar vinculado a uma outra série de coisas que você pode seguir teu propósito, né, mas às vezes deve enfrentar tanta dificuldade, inclusive essa mudança de profissão, a dificuldade financeira também, né, porque não é fácil você investir em outra profissão, estudar, você investe dinheiro e parece que o dinheiro não entra e tal, até que a coisa se alinha e daí começa a surgir coisa até do não sei da onde, não é assim? Começa a fluir, né? Não é? Começa a fluir. É bem isso mesmo. Passei por esse processo, não é fácil. Né? A famosa transição de carreira, né? Exato. Você não é abandonar, você vai aos pouquinhos. O medo impede muito, mas onde eu rompi mesmo, eu falo onde eu evoluí, eu dei um salto quântico na minha vida, é quando eu deixei o medo para trás. Porque era o medo, principalmente o medo financeiro. E agora? E as contas? E as minhas responsabilidades? Eu preciso continuar honrando. Mas, graças a Deus, não tenho o que reclamar, né? É cada dia mais aperfeiçoar, cada dia mais me colocar mais à disposição desse serviço que é lindo, é maravilhoso. E viver essa missão que eu falo que hoje em dia eu não trabalho mais. Fazer aquilo que você ama. Eu falo assim, gente, quem que gosta de trabalhar no feriado? Eu amo. Eu também amo. Você tava comigo domingo, não tava? Quem que quer estar no domingo trabalhando? Eu quero, porque eu amo o que eu faço. Eu faço com muito, muito, muito amor. Muito amor. Eu falo, não cansa, né, Natana? Não cansa. Você pode trabalhar o dia inteiro, você chega em casa e você não tá cansado, aquele cansaço, ai, tô morrendo. Você sabe, o corpo ali judia, claro, mas te dá uma alegria na alma. Exato. Eu sinto isso aí. É muito verdadeiro. Muito lindo. E, Natana, qualquer pessoa pode fazer a terapia. É claro, a gente falou da questão da abertura, né? Sim. Não adianta ir porque o vizinho foi lá e achou e sofreu uma grande transformação. Você vai lá e acha que vai, né? Não, quero fazer o que ele fez lá porque aconteceu uma coisa muito boa com ele, acho que vai acontecer comigo também. É diferente, né? Acho que a energia é outra, né? Sim. Qualquer pessoa que se abrir para este mundo, qualquer mesmo, pessoa, desde a criança, uma mulher grávida, um idoso, todos podem fazer terapia holística. Todos. Então, é algo aí que é um leque muito aberto e você vai se identificar. Às vezes a pessoa vai experienciar mais de uma terapia, mas, Natana, eu gostei dessa, vamos ficar nessa por um tempo. Ah, que legal. Né? E fica, vai fazendo a própria trajetória, a pessoa vai ganhando consciência, realmente reconhecendo aquilo que fez mais sentido para ela, e ela decide permanecer ou não permanecer, vamos trocar agora. Então, eu trabalho muito respeitando a vontade do outro. Né? Ouvindo, porque às vezes não adianta eu falar essa vai ser a melhor, mas se você ainda não sentiu ela que vai ser a melhor, então não vai surgir o efeito que é para ser.
Sim. E você falou criança? Crianças também. Às vezes aquela criancinha agitada, que não gosta de dormir. Tipo, Então, dá pra levar minha Índia lá. Opa! A minha Índia também, eu tenho né? uma de 5 anos que ama. Não, ela coisa ela mais ama linda do reiki. mundo, né? Ela ama. Ela é a maior fã do reiki. Tudo pra ela é reiki. Ela já deita, mãe, eu quero reiki. Reiki é cromoterapia, é a paixão dela. Olha só. Ela ama. Nossa, pra ela tudo é reiki. Não tem remédio na minha casa. É tudo através do reiki. Uma dor de Olha barriga, só. mãe, aplica reiki. Olha isso, gente. Ela é a que minha- sensacional. ela ama. Ela é linda, né? Ela é Eu linda. conheço ela. Que menina maravilhosa. Muito esperta, Sofia. Aham, vou levar minha Tainá lá então, Vamos, né? vamos fazer a arte. Muito bom, muito bom. E, Natana, para a gente poder ir chegando, né? Nosso tempo ali já tá passando. A terapia holística, então, ela não substitui uma medicina tradicional, né? Mas ela pode ser, então, vista como algo complementar, é isso? Exato. Ela não substitui, ela não anula, ela vem realmente ali complementar, né? Tanto que o SUS, hoje, ele oferece as terapias holísticas complementares desde 2026. Sim. Nós temos várias terapias, nós temos aqui em Sinop mesmo, eu faço parte de um grupo de terapeutas que nós levamos especificamente o reiki para funcionários públicos da área da saúde. Olha que Então, a legal. gente tem esse movimento de terapeutas, uma vez por semana a gente vai até lá, aplica. O SUS, ele oferece isso para os pacientes dele, né, desde 2016. Tem uma pesquisa aí que fala de mais de 1 milhão, 4 mil pessoas já fizeram uso das terapias holísticas, né? Que legal. Então, assim, cada vez mais o Brasil, ele é o maior país que oferta as terapias holísticas, né? Que Então, são ferramentas que cada vez está ganhando mais mercado, as pessoas estão conhecendo mais. Então, assim, ela só vem agregar. Ela não vai substituir, mas ela vem ali agregar, ela vem ali dar aquela força que precisa. E isso pode ser o Brasil, então, eu vejo assim como um país que, claro, alguns estados muito mais do que os outros, mas está muito ligado ainda à força da terra, né? Sim. Muito ligado, né? Eu vejo um dos estados que eu gosto muito de estar, você vem com o pé de lá, é o Pará. E quando eu tô em Belém, assim, especialmente Belém, para mim, eu tenho uma conexão muito forte com eles, porque eu vejo uma cultura, assim, muito respeitosa à Mãe Terra, muito respeitosa à natureza. A integração deles é diferente, sabe? Então, assim, o Brasil é isso ainda, né? Por mais que existem outros olhares, assim, mas eu acho que por isso é tão grande a procura, né? Eu falo assim, é do Brasil que vai sair os grandes curadores para o mundo, né? Temos terapias que são canalizadas em outros países, que chegam até no Brasil e elas ganham uma proporção gigantesca, porque o brasileiro sabe fazer muito bem isso. Pois é. Tá na alma, sabe? Tá dentro dele, poder levar, expandir isso. Então, assim, cada vez mais as terapias têm ganhado mais seu espaço. Cada vez mais elas estão sendo divulgadas, elas têm pessoas levantando a camisa e levando aquilo que é bom, levando o que é bom. Claro. Então, assim, tá em todos os cantos hoje as terapias, né? Claro. Tá bem acessível. Claro. Eu acho, assim, o brasileiro tem um potencial gigantesco, né? Se a gente canaliza isso pro bem, né? Se torna um país... Muito mais rico do que já é. Exatamente. É isso aí, Natana, muito bom ter você aqui, conhecer um pouquinho mais. Eu queria que você deixasse para as pessoas que estão nos assistindo o teu Instagram, como é que a gente pode chegar até você, o teu celular, né? Como que eu também quero ir, eu tenho teu celular, é por ali que eu vou chegar, mas para quem está em casa nos assistindo, como é que faz para achar a Natana? Então, quem quiser me encontrar, é só jogar lá Terapias com Natana no Instagram, que me acha facinho. E meu telefone é o 66 9256 1256. Acho que eu falei certo. Vamos lá de novo, então. 9256 1256. Pronto, certinho? Certo. Chocolate, você coloca na tela esse celular, confere antes, para ninguém ligar para outra pessoa. Às vezes eu esqueço meu número, sério. Normal. E, gente, quem está nos assistindo, muito obrigada pela companhia. Você vai conseguir assistir agora o Pode Tudo pelo canal 7.1 da Super TV em Sinop. A TV a cabo, para quem tem também, nós estamos na Top Cabo pelo canal 8 e no YouTube
que nós sempre estivemos aí há mais de 3 anos no YouTube da Info, tá bom? Muito obrigada pela companhia. Dá um like aí para que a Natana chegue a mais pessoas que podem estar precisando e se conectando com as terapias holísticas. Um grande abraço, Natana, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Até mais e boa noite. Quitubaína, o sabor que eu quero, refrescante, geladinha, já quero beber. Quitubaína, Quitubaína, pra mim, pra você, pra se refrescar, pra comemorar, pra mim, pra você, sabor que contagia. Quitubaína, Quitubaína, no lanche, no almoço ou no jantar. Quitubaína não pode faltar, pra mim, pra você, pra toda a galera. Quitubaína, aqui só dá ela. Quitubaína, é pra mim e pra você, a qualquer hora. Quitubaína. Nós da Paraná sabemos que casa combina com família, que combina com alegria. Tudo combina. Pintar o quarto das crianças, deixar a sala mais bonita e confortável, o abração com toda a família, o sorriso do seu filho e, claro, não podemos esquecer, né, do churrasquinho do final de semana. São momentos especiais assim, em casa, com a nossa família, que nos enchem de alegria. Paraná combina com você. Produtor rural, proteja o seu patrimônio contra prejuízos inesperados. Eles podem acontecer e é por isso que é necessário planejar o inesperado. Há 33 anos, estamos ao seu lado, protegendo seus sonhos para que possa seguir em frente sem preocupações. E invista em proteções e nós cuidaremos de tudo. Afinal, proteger é a nossa missão. Amazônia Seguros, 33 anos. Todo tipo de seguro a gente faz.